Jabes, a oração que mudou um destino. Baseado em 1 Crônicas 4.9-10. Introdução: o nome que carregava a dor. Meu nome é Jabes. Antes mesmo que eu pudesse andar, antes que eu pudesse falar, já existia uma marca sobre mim. Minha mãe me chamou de Jabes, porque me deu à luz com dores. Dor, foi isso que ouviram quando pronunciavam meu nome. Foi isso que esperavam da minha história. Foi isso que parecia acompanhar meus passos. Em Israel, nomes carregavam significados profundos. E o meu parecia uma sentença. Talvez muitos acreditassem que eu seria apenas mais um homem marcado pelo sofrimento, limitado pelas lembranças, aprisionado pelo passado. Mas houve um dia em que eu descobri que Deus pode mudar destinos. Um dia em que percebi que o céu não define uma pessoa pelo que os homens disseram sobre ela. E naquela oração, curta diante dos homens, mas poderosa diante de Deus, minha história começou a mudar. Capítulo 1. Marcado pela dor. Desde pequeno, ouvi sussurros. Esse é Jabes, o filho da dor, a criança do sofrimento. Meu nome entrava nos lugares antes de mim. As pessoas olhavam para mim como alguém destinado ao fracasso, como alguém que carregava um peso invisível sobre os ombros. Quantas vezes me perguntei, por que comigo? Por que nascer carregando essa marca? Eu via outros homens sendo lembrados por força, coragem, honra, mas eu era lembrado pela dor. E aos poucos o perigo começou a crescer dentro de mim, porque quando ouvimos algo repetidamente, começamos a acreditar. Talvez eu fosse mesmo limitado. Talvez minha vida nunca mudasse. Talvez meu futuro já estivesse decidido. Mas havia algo queimando silenciosamente dentro do meu coração. Uma esperança, pequena, quase apagada, mas viva. Capítulo 2. Quando o homem clama, chegou um momento em que eu entendi. Ou eu viveria prisioneiro do meu nome, ou buscaria a Deus. E foi isso que fiz. Não fui atrás de fama. Não fui atrás de homens poderosos. Não procurei reconhecimento. Eu clamei ao Deus de Israel. Aquele momento não foi uma oração religiosa. Não foi um discurso bonito. Foi o grito de uma alma cansada. Tomara que me abençoes. Era como se eu dissesse: Senhor, minha história pode ser diferente. Meu passado não precisa determinar meu futuro. O Senhor pode fazer algo novo. Enquanto muitos aceitavam o destino, eu escolhi clamar. Porque existe um momento em que o homem entende que somente Deus pode romper correntes invisíveis. Capítulo 3. Alarga as minhas fronteiras. Minha oração continuou. E que alargues as minhas fronteiras. Eu não estava falando apenas de terras. Eu falava de limites. Limites emocionais. Limites espirituais. Limites que a vida havia colocado sobre mim. Quantas pessoas vivem em prisões invisíveis? Prisioneiras do medo, da rejeição, das palavras que ouviram na infância, dos erros do passado. Eu também conhecia essas prisões. Mas naquele dia eu pedi: Senhor, leva-me além. Além da dor, além da vergonha, além do que disseram sobre mim. Porque quando Deus alarga fronteiras, Ele faz o homem enxergar possibilidades que antes pareciam impossíveis. O Deus de Israel não trabalha apenas no exterior. Ele expande a alma. Capítulo 4. A mão de Deus sobre mim. Então eu disse: que seja comigo a tua mão. A mão de Deus. Não existe segurança maior. Eu sabia que sozinho não conseguiria. A força humana falha. A coragem humana acaba. Mas quando a mão de Deus repousa sobre alguém, tudo muda. A mão de Deus sustenta, protege, direciona, levanta o cansado. Quantas vezes senti medo? Quantas vezes pensei em desistir? Mas havia algo invisível me sustentando. Não era sorte, não era acaso, era Deus. O mesmo Deus que abre mares, que derruba muralhas, que ergue homens improváveis. Agora estava ouvindo a oração de Jabes. Capítulo 5. Livre do mal. Minha oração terminou assim: preserva-me do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Eu conhecia a dor, conhecia o sofrimento, conhecia as marcas da alma. Por isso entendi algo poderoso. Não basta crescer, é preciso permanecer guardado por Deus. Porque existem batalhas invisíveis, existem armadilhas escondidas, existem feridas que tentam voltar. Eu não queria apenas bênçãos, eu queria a presença de Deus me guardando. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu minha oração. O céu ouviu um homem simples, um homem marcado pela dor, um homem sem posição famosa. Porque Deus não despreza um coração sincero. Conclusão: o Deus que reescreve histórias. Hoje, quando olham para minha história, já não lembram apenas da dor, lembram da oração, lembram da graça, lembram que Deus pode transformar destinos. Meu nome começou em sofrimento, mas terminou em honra. E talvez você também carregue marcas, palavras que feriram, memórias que doem, limites que parecem impossíveis de romper. Mas escute, o mesmo Deus que ouviu Jabes, ainda ouve hoje. Uma oração sincera pode mudar uma vida inteira. Porque homens veem o passado,
mas Deus enxerga o propósito. E quando a mão do Senhor repousa sobre alguém, nem a dor, nem o medo, nem o passado conseguem impedir o futuro que Deus preparou.